Bairrista Futebol Clube começando agora. E depois de 2 vitórias na estreia da dupla Grenal, na fase de grupos da Libertadores da América. Ô, Kleber, foi boa noite pra dupla, hein? Melhor que encomenda, né, Silvio? Grandes resultados e eu já tô achando que um empate no Grenal fica bem pros dois, hein? É mesmo? Não. Daqui a pouquinho a gente conversa. Não fica. Não fica? Não fica. Por quê? Porque se empatar os dois Grenais, os dois fazem 2 pontos. Sim, não, mas o Kleber tá falando no próximo No Grenal. próximo, né? Porque aí... Ele não tá falando no segundo. Discordo. Bom, vamos saber mais, vamos ampliar então esse debate aqui no Bairrista Futebol Clube, na parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV. Aqui na RDC, nos canais 24, 524 da NET, claro, e também nas plataformas digitais, hoje com Luiz Carlos Silveira Martins. Na bancada aqui tem Júnior Maicá, Kleber Grabowska e Edu Santos. Que jogo tu prestasse mais atenção ontem à noite? Não teve jogo que eu prestei mais atenção. Teve o jogo que eu assisti. E eu só assisti o jogo viste do os Grêmio. dois? Não, só assisti o jogo Poxa, do Grêmio. tu era jornalista isento? Não, eu sou gremista, não sou jornalista. Tá bom. Eu sou gremista, assisti o jogo do Grêmio. Claro, Cara, depois... tu era comentarista, cara. Era, não sou mais. Depois, mais tarde, eu fui ver os gols. Eu ouvi tanta elogio ao Internacional no rádio e na televisão que eu fui ver os gols e pensei assim, puxa, deve ter sido aquelas jogadas construídas maravilhosas. Aí o que eu vi, todo mundo tinha visto já. Tá, então tu abre a tua participação dando-lhe um pau no Internacional, Não é é isso? pau, não, Do não jogo é pau. que ele não viu. Não é pau. Não, eu vi os gols. Os gols depois do jogo eu vi. Um foi de cabeça do zagueiro Certo. e outro foi um passe do goleiro. Ah, então não valeu. Não, claro que Não, não valeu. valeu. Não valeu. Foi uma grande vitória, eu reconheço isso. Mas não, vamos falar sério, com toda a realidade. Não vamos nos iludir. Não vamos nos iludir. Os adversários de Grêmio Internacional ontem são muito ruins. São muito ruins. São times muito fracos. O Grêmio não fez uma grande partida. O Grêmio fez uma partida média. Marcou bem, fechou bem, teve um outro contra-ataque. Tanto que o Grêmio teve 2 ou 3 chances de gol e pronto, e teve efetividade e ganhou o jogo. Agora, não vamos nos iludir que isso aí vai servir para ir à final da Libertadores. Não vai, porque os adversários ontem são muito frágeis. Mas os times da Libertadores desse ano são frágeis. Eu vejo... Tirando o Flamengo, que é potência. Tirando Que o estreia River, hoje. que estreia hoje. O Edu Tirando o falou River. ontem no nosso pré-jogo lá que falta grife nessa Libertadores, né? Tu tira aí Grêmio, Palmeiras, o Boca, o River e o Flamengo, eu falei, e Palmeiras. Bota esses 5 aí, né? O argentino tá Tu esvaziado. não né? colocasse o Inter aí? Acho que ainda não, Silvio. É mesmo? Eu acho que ainda não. Eu Não, achei, quem tem menos- eu achei que era esquecimento, é convicção. Não. Quem tem menos de 3 conquistas não participa dessa lista. O Flamengo tem 2, não é? Tem duas. Mas o Flamengo Então tá fora da lista. Mas o Flamengo não, o Flamengo vive um momento excepcional. Ah, tá. entendi. Tu tá fazendo em função do momento, tá bom? Excepcional. E o Boca estreou com empate ontem. Hã? O Boca estreou com empate ontem fora de casa. Aliás, é uma semana interessantíssima para os argentinos, né? Porque tem decisão do campeonato argentino com 2 jogos paralelos. O River Plate, que estava com 3 pontos à frente, River, tá agora só 1, né? Vai ter que vencer o Tucumã, né? Tem que Eu vencer não o sei, vencer o Tucumã para não pra depender, garantir, é um ponto a diferença. para não depender. E se os dois empatarem em pontos, né? O River empata e o Boca ganha? Não, tem uma combinação lá que dá O ponto. River perdendo e o Boca empatando. É isso, e isso. Iguala. Vai e ter, o River e da tem- Libertadores. vai ter mais um clássico daí. E River tem, vai tem mais uma coisa com o campeonato argentino que eles querem mudar. O tapetão chegou, né? É mesmo? No campeonato argentino para mudar a fórmula de rebaixamento, porque o time do Maradona está na zona de rebaixamento, então eles estão muito querendo bom. mudar. O Quem Ri- vai ser rebaixado? O River não é hoje? Joga O hoje Ri- contra a LDU. E parece que foi com o time reserva para lá. E, inclusive sem o Galhardo. Em função, olha só, é a Libertadores, em função do... Eu só quero confirmar isso aí, não tenho certeza absoluta, em função da decisão argentina. A força da rivalidade. Imagina tu perder um título pro Boca, né? Chegando na penúltima rodada, 3 pontos à frente e perdeu o título em 2 rodadas. e dizer. Que entrega, hein? Júnior Maicá, Sim. e a Noite Gaúcha? Chamar o pessoal, Silvio, para comentar Chama aí. conosco aí, participar, né? Mandar seus recados também. Olha, Silvio, vou Eu te tenho uma dizer- crítica, só para... Ontem no programa eu me assustei, porque o Católica jogava assim, jogava assado e ia enfrentar o Inter de um jeito, porque era perigoso, o Cali também era perigoso, chegou lá, não deu nem pro cheiro.
Não, vou só... Não sei se o analista só para desempenho. explicar para o Edu que, né, Não sei. não prestou muita atenção. A gente tenta simular aqui o que vai acontecer, não... Simulou bem. Não, a gente Parabéns. tenta mostrar os pontos fortes e os pontos fracos dos adversários. Inclusive, a gente mostrou que o gol sofrido de empate no jogo da Universidade Católica contra o União La Calera, que foi o último jogo antes do confronto de ontem contra o Inter, a Católica tomou um gol assim, uma saída errada, um passe errado do goleiro e o empate do União La Calera. Quais são os pontos fortes das duas equipes que enfrentaram a dupla Grenal ontem? Olha, até ontem eu recebi uma mensagem no Instagram aí do pessoal que nos acompanha, o torcedor do Inter. Isso depois que tu... Depois do jogo, e ele, ontem, depois sim, dos mas jogos... Depois da tua exposição E ele aqui, me portanto. perguntou, cadê a Católica que tu me prometeu no Bairrista Futebol Clube? E eu falei, eu também fiquei esperando. Eu fiquei surpreso negativamente, porque o retrospecto da Universidade Católica nesse ano, né, Silvério, de 5 vitórias e um empate no Campeonato Chileno. Sim. E o América de Cali, a gente falou aqui ontem, de oscilação. Ganha uma, perde uma, ganha uma, empata uma. Mas a expectativa me surpreendeu negativamente a Universidade Católica, e o América de Cali me surpreendeu de certa forma positivamente. Eu achei que era pior que a Católica, mas o time da Universidade Católica, pelo jeito, vai ser o saco de pancadas do grupo mesmo. Bom, mas então eu quero saber o seguinte, a gente está criticando... Não desmerecendo a vitória de Grêmio É aí e que eu Inter. quero chegar. A gente está criticando aqui, tu criticas e o Cacalo está criticando, e o Edu também, os dois adversários. Tá? E o que sobra então, Kleber, para a dupla Grenal? Eu acho que o Grêmio tem uma tradição copeira que se confirmou ontem, né? Como diria o nosso colega aqui, o Grêmio tem sangue copeiro, né? E passou um sufoco que não foi nada extraordinário. E no segundo tempo, com 4 minutos, faz o 2-0 no golaço do Matheus Henrique. E a gente não tem assim um lance salvador, quase que o América volta para o jogo. Foi uma pressão que não entrou dentro da área. E o Internacional ontem, para mim, a grande notícia é que não se falou em D'Alessandro. Foi o jogo do Internacional sem o D'Alessandro. O Internacional meio que achou uma maneira de jogar, tem que fazer alguns ajustes. O Edenilson ainda avança demais e tem uma dificuldade em fazer recomposição. Duas ou três vezes ele está correndo boa parte do campo atrás do adversário, mas o Internacional, com a combinação Marcos Guilherme e Galhardo, ele ganha um ingrediente que o D'Alessandro não tem. É uma troca de característica. É um Internacional mais agudo, um Internacional mais vertical, mais rápido, um jogo acelerado. E ontem, no intervalo, o Júnior passou a informação que me chamou a atenção: 52% de posse de bola dentro de casa no Beira-Rio com aquele volume de jogo. Então é um Internacional que transita menos e avança mais. Eu tenho uma dúvida, Marcos Guilherme e Galhardo, eu não vi o jogo, são melhores que Neilton e Parede? São. Essa é para ti, Edu. São, indiscutivelmente, são. Essa era a tua dúvida? Essa era a minha dúvida. Silvio, Está Respondido. satisfeito com a resposta? Porque o ano passado o Neilton e o Parede eram um espetáculo. Agora esse ano o Marcos Guilherme, são o Marcos Guilherme e o Galhardo. Daqui a pouco aqui os E o D'Alessandro no banco. Daqui a pouco aqui Não, o os... D'Alessandro não está no banco. Não, O D'Alessandro acabaram tá... de me dizer aqui que o D'Alessandro, o time achou a forma de jogar, já foi a forma Não, de mas ele jogar. não está no banco, ele estava Mas fica suspenso. tranquilo, Cacalo, que o D'Alessandro volta quinta-feira. Tá? Volta? Volta. Não vai ficar fora do Grenal. Então não vai ter esse time Cacau é impressionante, hein? rápido. Cuida, O teu Liverpool não joga aqui. eu vou dizer uma coisa assim, ó. Então o Liverpool não joga quinta-feira. Cuidem-se, Isso que ele não cuidem-se viu o jogo. Aquilo que vocês vão Ele dizer não viu aqui, o jogo, porque ele hein? pega tudo, né? Ele não viu viu o Pega jogo. e faz distorce um pouquinho a questão do D'Alessandro. Cacalo não viu o jogo. Aham. Tiramos os cachorros. Tô metendo os cachorros aqui. Não viu o jogo, mas sabe que jogou o Marcos Guilherme, sabe que jogou o Galhardo. Qual foi o filme ontem, Cacalo? 1917. De novo? De novo. Cara, não para. Silvio, Deixa eu onde só foi o dizer, Parasita? então, Maicá, já vai Não, falar. Só dizer que daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui os lances e os gols do jogo do Inter, os lances e os gols do jogo do Grêmio. Aliás, o primeiro gol, para a gente dar uma olhadinha aqui, foi ou não foi impedimento? Sabe que... Foi ou não foi impedimento? Eu sigo muito os infalíveis analistas de arbitragem, né? City 3. Sim. Porque os caras vão lá e fazem um cursinho de 2 dias e acham analista de arbitragem. Só eles podem falar. E ontem eu ouvi a manifestação na televisão do analista de arbitragem. Eu vi o jogo pela TV, obviamente, né? E ele disse que foi impedimento do... Vitor Ferraz. Vitor Ferraz fez o golo. Não, do Diego Souza. Eu confesso que fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida e vi várias vezes e acho que pode ter sido impedimento. Mas a dúvida que eu fiquei é se ele não estava atrás da linha da bola. Sim, então. Essa foi a dúvida que eu fiquei. Daqui a um pouquinho lance a gente vai difícil. conferir. O que tu ia dizer, Não, Maicá? só para completar a informação sobre o River, o Galhardo está com um problema de angina, né, no coração. Ele fez uma cirurgia agora há pouco de cálculos renais. Se supôs que ele não viajou por causa da decisão, mas hoje também no treinamento ele não apareceu.
Ele está com uma sequência aí de problemas de saúde. Bom, lembrando, o Santos ganhou ontem do Defensa e Justiça 2-1. da Argentina e o Atlético Paranaense em casa ganhou do Penharol por 1-0. O Santos foi 2-1. Muito bem. Cacalo, ficaste satisfeito com o rendimento do Grêmio? Tu tem reparos a fazer? Não, eu estou satisfeito com o rendimento de ontem, porque o Grêmio jogou se adaptando a uma Libertadores de América. O Grêmio praticou um futebol competitivo, buscando ganhar a partida sem abrir mão de uma força defensiva muito grande. E quando estava de posse de bola, trocou muitos passes, o que fez o time adversário... Olha, houve um determinado momento que o Grêmio ficou quase 2 minutos com a bola, sem permitir o adversário que tomasse conta do meio-campo. O Grêmio tomou conta do meio-campo. Não foi uma exibição de luxo, não foi uma exibição de gala, eu tenho consciência plena disso, mas foi uma exibição competitiva, própria para ganhar um jogo de Libertadores na casa de um adversário. Eu fui dirigente do Grêmio numa época que o Grêmio ganhava muitas competições e perdia também, evidentemente, mas quando jogamos lá no América de Cali, nós saímos ganhando 1-0 e perdemos numa virada de 3-1. E ontem a equipe do Grêmio conseguiu fazer o primeiro gol, fazer o segundo gol e manter o resultado, não permitindo ao adversário uma ou outra chance de gol, especialmente de fora da área. Então eu saí assim, satisfeito com a atuação do Grêmio ontem, para efeito de Libertadores. Né? No Grenal vai ser muito mais difícil. É isso que eu ia te perguntar. E para o Grenal, vendo a atuação de ontem? No Grenal tem que jogar mais, né, Benfica? Vai enfrentar o time do... Mas com a mesma ideia? Isso nós vamos falar depois. Vai enfrentar o time do Cudê, vai enfrentar o time do Galhardo, do Marcos Guilherme, o grande Liverpool do futebol brasileiro atualmente. Eu cheguei a ouvir ontem. Ouviu bastante, olha. Vocês não queiram. De novo, ele não viu o jogo, ele não acompanhou o Inter, mas ele ouviu, ele vê os melhores momentos. Eu cheguei a ouvir ontem. Olha só, está todo mundo sentado aí, amarrado nas cadeiras. Vamos lá. Cheguei a ouvir ontem que o Inter era o novo Flamengo do futebol brasileiro. Eu ouvi isso ontem. Não, eu ouvi. O que tu está ouvindo, Cacau? Eu ouvi. Onde tu está ouvindo? É o novo Flamengo do futebol brasileiro. Puxa vida. Não foi na jornada bairrista. Não foi. Não, jornada bairrista, o meu rádio não pega. Você tem que botar um transformador. Não, os manão daquele negócio. Se tivesse em Bento ou Garibaldi, pegava. Rafael Serra, tá me ouvindo aí, Rafael Serra, na redação. O que tu achaste da atuação do Grêmio? Eu gostei, Benfica, eu gostei. Acho que ontem foram 2 tempos distintos, né? O Grêmio, claro que sempre controlando o jogo, mas no final do primeiro tempo acho que o Grêmio sofreu demais ali. O América resolveu sair de trás porque estava perdendo, né? Estava jogando em casa. E o Grêmio acabou sofrendo ali um pouco com o ataque do América. E aí que o Vanderlei se saiu muito bem, né? Fez uma defesaça o Vanderlei. Acho que o Caio Henrique está aprovado, viu, Benfica? Acho que o Cortez não volta ali na lateral esquerda, porque o Grêmio agora tem 2 bons laterais, né? Pode jogar. Posso obtemperar? Como é que é, Cacau? Obtemperar? Posso obtemperar? Claro. Eu quero confessar ao meu amigo Rafael Serra e meus companheiros aqui, com toda honestidade, que eu esperava muito mais do Caio Henrique. Para mim, ele não foi bem no jogo de ontem. Eu esperava mais do Caio Henrique. E para ti, por que ele foi bem, Serra? Eu acho que ele deu uma opção ali pelo lado esquerdo, Benfica, de ataque que estava faltando, porque o Cortez, ninguém tem dúvida que ele defende bem, recompõe bem, tem vigor físico, mas quando chegava na hora de até dar um apoio, né, um suporte ali para o ataque, combinando com o Everton, ou seja, com o Matheus Henrique, com o próprio Maicon, faltava esse repertório técnico do Cortez. E o Caio Henrique mostrou que tem esse repertório. E eu acho ele muito mais intenso, né? O Caio Henrique ele é mais intenso que o Cortez. Acho que combina mais com o time do Grêmio, o perfil do Caio Henrique. Agora, peço aos amigos que respeitem a minha experiência. Ontem aqui nesse programa eu disse que logo o Caio Henrique iria para o meio-campo e o Cortez entraria no time. Não para ser uma equipe titular nesse sentido, mas para que o Caio Henrique pudesse jogar no lugar onde ele começou a jogar. E ontem mesmo o Renato já fez essa experiência. Bom, tu me abre a possibilidade de uma nova discussão. Quero colocar o Maicá também, o Kleber, aí, o Edu na parada aí com o Rafael Serra. Ele também foi colocado ali
Porque eu vou te dizer uma coisa, o Grêmio com 3 volantes, ele não sofreu gol, acho, jogando as 3 vezes com 3 volantes. Não sofreu gols. Não sofreu gols. Sofreu? Caxias? Sofreu pro Caxias. Mas- Já não estava com os 3. Mas já não estava com os Não tava 3, com os é isso que eu quero dizer. Então, parece assim que a estrutura defensiva fica resguardada, mas fica um movimento lento, né? Desse meio campo para frente do Grêmio. Com exceção do Matheus Henrique, não são jogadores rápidos. Sim. Né? O Matheus Henrique tem todas as qualidades, né? Todas as virtudes. E eu digo, eu passo lendo e ouvindo as coisas na IVE. A IVE é fantástica, Benfica. Eu um dia li O que é IVE? É imprensa vermelha isenta. Eu um dia li num representante da IVE que desde que estava no São Caetano já diziam que o Nonato era melhor que o Matheus Henrique. Como é que eu vou contestar uma afirmativa dessa? Não tenho nada contra o Nonato, é muito bom jogador. Mas como é que eu vou contestar uma afirmativa dessa? Só indo para a seleção brasileira principal e indo para a seleção brasileira olímpica. Quer dizer, então o Matheus Henrique tem todas as virtudes de um jogador de meio campo. Todas as virtudes de um meio-campista. Categoria para jogar futebol, enxergando o jogo, saindo para o ataque, marcando. Quer dizer, e o Nonato é melhor. E eu tenho que conviver com isso. Esse é o homem da imprensa que mais ouve, mais lê, mais assiste. E está Mas não, sempre a no gente cinema. não deve- mas não E deve está ser- sempre no cinema, Benfica. Não deve ser assim? E está sempre no cinema. É o nosso Rubens Evaldo Não, mas Filho. é que eu não consigo entender como é que faz tudo isso indo ao cinema. Mas os horários Isso são que eu não diferentes. consigo. Ah, bom. O que ia dizer, Cleber? Essa movimentação de 3 volantes tem o Lucas Silva jogando Muito bem muito ontem. bem mais uma vez, né? O Matheus Henrique Não vai ser fácil de tirar, hein? A peça que está desencaixada é o Maicon, né? Então acho Porque que aí ele joga Benfica. fora. Né? Não é, Maicon? Fala, Serra. Não, eu ia dizer isso que o Kleber falou, eu concordo. E ontem foi eu e o Maicá transmitindo o jogo ali, a gente percebeu isso no segundo tempo, né? Porque o Renato não é de costume, né? O Renato fez a modificação no intervalo, tirou o Maicon. Por quê? Porque o Maicon pediu para sair e o Maicon fica visivelmente jogando nessa função e claro com a movimentação do jogo, o Maicon em determinado momento por 2 vezes ele caiu na direita e aí teve que marcar, né? Porque ele caiu na movimentação do jogo, ele caiu na direita, Sim. tendo que marcar o lateral adversário. Por 2 vezes o lateral adversário venceu o Maicon na corrida. E aí quando mudou, botou o Tassiano faz, claro que com uma qualidade menor, né? Mas ele tenta fazer aquela função que o Luan fazia, de mais fôlego, aparecer em todos os lugares do meio campo para dar opção. E isso, visivelmente, o Grêmio fica mais rápido, né? Fica mais intenso. Comenta isso aí, Maicá. Serra, desculpa, Maicá. Claro. Serra, eu queria, tu que tem as informações, não se fala mais na cirurgia do Michael, que se falava muito ano passado. O que aconteceu? O que mudou, se é que mudou alguma coisa? Não, se entendeu, Cacau, não se fala mais. Se entendeu, o Maicon, juntamente com o corpo médico do Grêmio, que no momento a cirurgia não foi necessária, porque o Maicon teve a parada das férias, ele continuou fazendo um tratamento nas férias, fez fisioterapia, e quando ele volta das férias, ele não sente mais as dores que o incomodavam. É claro que agora aí tem um pouco mais de um mês, vamos para 2 meses de temporada, vamos ver como é que vai ser aí os próximos dias do Maicon, mas a questão dele, nesse momento, não são as dores que incomodavam o joelho. O momento dele é a questão mesmo que ele cansa, né? Acaba o fôlego e não tem mais recurso para continuar em campo. Meio campo do Grêmio, Maicá. É o segundo jogo consecutivo que o Maicon sai no intervalo, né? No jogo contra o Juventude ele também saiu cedo. E, bom, se tem um elogio ao Maicon em relação a isso, é que ele não tem milindre, né? Então, dos 4, ele saiu cedo de 3. No Grenal também saiu No cedo. Grenal também, assim, eu acho que o Grêmio, eu acho que o jogador ideal para aquela função ali, Silvio, é o Jean-Pierre, realmente, o Grêmio precisa trabalhar forte esse jogador para ele voltar logo ao time titular. Eu acho que o meio de campo do Grêmio vai crescer demais com o Jean-Pierre, Matheus Henrique e Lucas Silva. A parte boa disso tudo é que o Maicon entende a necessidade, ele está consciente da situação dele, então ele sai, enfim. É uma necessidade do Grêmio também, o Maicon no momento. Eu acredito que ele precisa jogar, porque senão o Grêmio perde muito a transição, a posse de bola, né? Essa saída de jogo que o Grêmio tem, que é a característica do Grêmio, com bola no chão, enfim. O Maicon é um jogador importante para o Grêmio ainda, apesar das dificuldades. Não vejo o Thiago Neves ainda pronto para jogar, então é realmente um problema. Eu acho Quando o que Thiago hoje Neves vai ficar pronto?
Aí que tá. Eu acho que, para mim, a grande questão hoje no time do Grêmio é Maicon e Thiago Neves, né? E esse esquema com o Lucas Silva, o Matheus Henrique e o Maicon, pelo menos propicia que o Caio Henrique possa participar mais, né? Eu acho que o Renato tem algumas questões em relação à parte defensiva do Caio Henrique, e o Caio Henrique protegido com esses três no meio-campo funciona melhor. Ontem o Maicon, por diversas vezes, apareceu na área do América de Cali, apareceu mais como um armador, e aí o Grêmio marcava em 2 linhas de 4, deixando o Diego Souza e o Maicon à frente, né? Que é como o Grêmio caracteristicamente joga, né? Ficava Luan e o centroavante, Douglas e o Luan, enfim, o Grêmio se fecha em 2 linhas de 4. Só que hoje, Cacalo, o Everton é um jogador que tem mais liberdade para ficar, mais como um segundo atacante. Então esse esquema funciona mais ou menos assim. Viu o Alisson colando no Diego Souza, viu o Everton mais por dentro, né, com a liberdade que tem de não precisar recompor tanto, principalmente o Everton. Então, eu acho que esse esquema vai se afirmar no time do Grêmio. Acho que é uma mudança sensível, não muito visível, muito grande, mas é uma mudança de esquema, sim, e com o Jean-Pierre ficaria mais... Eu gostaria de ver o Jean-Pierre nesse meio. Só para ilustrar, no primeiro tempo, no scout do jogo ontem, o Maicon fez 38 passes. Acertou 36. Não, mas ele é muito bom de passe. É isso aí. O Edu, tu perguntasse o que foi provocação? Não foi. É porque o Thiago Neves foi uma contratação do Grêmio, dos jovens que o Grêmio contratou, e eu não vi ele em campo ainda. Os jovens que o Grêmio contratou. Quem mais fez essa pergunta? Esse Edu aqui é assessor do Baldaço. Eu sou Auxiliar do eu sou Baldasso. auxiliar do Baldasso. Essa pergunta no Rádio Gaúcho, quem mais fez na história foi Luiz Carlos Silveira Martins, se está pronto o jogador. Lembra disso, Cleber? Ele perguntava sempre para o Vianney, o Neymar está pronto? Porque houve um momento em que o nosso saudoso Vianney Carlet... Vianney. O Vianney faz uma falta, que eu Tenho vou dizer muita uma coisa, saudade que o do Vianney Vianney. ousou dizer que o Neymar não estava pronto. Aí ele teve que responder muito essa pergunta. 2010, né? Não foi isso só que o Vianney ousou dizer. Eu tenho muita saudade. Onde é que eu quero falar aqui? Ele está nos assistindo. Quero falar aqui. Eu tenho muita saudade do meu amigo Vianney Carlet. Ele não ousou dizer só isso. Tyson ou Messi? Ele ousou perguntar quem é melhor, Tyson ou Messi. Cara, o Vianney dá saudade, cara. Vianney era espetacular. Cara, a gente foi fazer, Kleber, tu era o coordenador de esportes, a Copa América de 1997 na Bolívia. Tu era chefe, Kleber? Santa Cruz de La Continua Sierra. E lá nós alugamos um carro. E o nosso motorista era Vianney Carlet. Meu Deus. Com o seguinte detalhe. Cadê a minha carteira? Estava sem carteira. Ele dirigiu 20 dias pelas ruas de Santa Cruz de La Sierra, onde não tem sinaleira. Não tem sinaleira. Tu passa. Quem chegar primeiro passa. Assim, dessa forma. Esse é o Vianney. Tu fala isso porque tu não conheceu o primeiro carro do Vianney. Né? O primeiro, Não, o primeiro não é o primeiro. É o Fusquinha? É o Fusquinha. O Fusquinha vermelho, Fusquinha né? espetacular, né? Tinha era o Fuca com rádio portátil. É o Fusca aquele? o da poupança. Da Vera Fischer. O Silvio, não é nessa Copa América que ele dá uma bronca do Galvão Bueno? Não, é que a gente nós paramos no mesmo hotel onde a Globo parou. E o nosso carro, perto do carro que o Galvão Bueno dirigia, ele estava um pouquinho defasado, nossa. Estava meio ruim por lá. Então o Vianney chegava com o carro e um dia chegou no hotel, fim da tarde lá, chegou o Galvão, primeiro com aquele baita carro dele e estacionou. Aí depois chegamos, Vianney Carlet, e o Vianney estacionou atrás do Galvão Bueno. E ali ficaram os carros. E eles só foram sair no dia seguinte. No dia seguinte a gente estava no sala de redação. Tínhamos um estúdio lá, o Vianney estava lá. Daqui a pouco invade o sala de redação, o nosso estúdio, o Galvão Bueno. Vianney! Entrou assim no programa. Não vai tirar o carro da frente do meu, de trás do meu, eu preciso sair. E o Vianney, espera. Fica aí, só depois que terminar o programa. Resultado, o Galvão acabou participando do sala de redação. Nada se compara ao Vianney. Vamos assistir, Rafael Serra, os gols, aliás, os lances do jogo do Grêmio amanhã. A gente vai mostrar aqui no telão e o Serra, que está na redação, pode entrar também. O gol do Grêmio ontem. Jogo do Grêmio ontem. A gente vai mostrar aqui no telão e o Serra, que está na redação, pode participar também. Bom, saiu o primeiro lance do gol. O gol é impedimento, né? Agora vocês vão tirar a dúvida aí. Isso é o sistema azul na Comebol. Olha lá. Olha lá. 2,15 m na frente. Cacalo, tu é isento.
Foi ou não foi impedimento? Diz aí, Cacalo. Aparentemente foi. Mas eu tenho dúvida se ele não estava atrás da linha da bola. Era o Voaden, o máximo que ele árbitro ontem consegue. não, né? Não, é sistema azul ontem. tá. Vai ter um negócio Ah, aparecendo o Diego ali, ó. Souza não tá, né? É na hora, Não, no não, momento não. que a bola bate É nele... que na hora entendi. que bate Então no não é Diego impedimento. Souza... Não, calma. É que na hora Olha que... lá. Na hora que bate no Diego Souza, começa uma nova jogada. Isso aí. Tá, mas é Isso impedimento. O gol Sim, não é impedimento. impedido. O No gol foi primeiro- legal. O Vitor A minha, Ferraz... a minha o pergunta é essa, o gol foi legal. O Vitor Ferraz tá Foi impedido. legal o Tu vai gol. deixar eu responder? O jogador que dá é condição uma pergunta no simples. primeiro momento está na ponta do vídeo lá em cima. Ó. Sim, Né? tá lá. E Aí não tá. Aí não Agora tá. Aí, agora tá, Vocês impedido. conseguem responder uma pergunta simples se Tu estava tá impedido surdo? o gol ou não? Tá com algum problema de audição? Não, então, Tá foi- todo mundo, até foi o um gol Cacalo ilegal. disse que tá. Foi um gol Até o Cacalo está impedido. A minha pergunta é, foi um gol Tá ilegal? impedido, tá impedido. Foi Tu legal. não disse? Foi legal. Foi legal, Ah, tá, Fabiano. Beleza. Antes de mostrar o próximo lance, coloca para mim na tela, por gentileza, o Rafael Serra, que tem uma pergunta para ele aqui, ô Batista. Ô, Léo, deixa eu ver se o Serra vem. Serra, tem um detalhe que a gente notou nessa cobrança, que a cobrança de falta foi pelo Lucas Silva, que é uma espécie de, quando a falta não é tão perto, que precisa de um jogador tipo Jean-Pierre, que cobra demais, ele, que chuta muito, pelo jeito, vai cobrar esse tipo de falta, hein? E ontem também deu para perceber, Benfica, que o Lucas Silva ele tem essa característica, né? Não só do chute de média e longa distância, mas do lançamento, né? Do lançamento de longa distância. Mas ontem deu para perceber também, não só ontem, mas antes outros jogos, mas ontem, claro, por ser um jogo mais importante da temporada do Grêmio até aqui, deu para perceber ele estando no rebote, Benfica. Uma jogada ali de cruzamento, de escanteio, a bola sobrou na entrada da área, nem pensou muito o Lucas Silva. Ela veio, ele emendou o chute e botou sobre o gol do Schalke lá, o goleiro do América. Tá gostando, Cacalo, do Lucas Silva? Estou gostando. Ontem, para mim, foi uma das grandes figuras em campo. Lucas Silva, Kleber. E outro detalhe, o Lucas Silva já tinha dado uma cobrança de falta que resultou em gol no jogo contra o Esportivo também, né? Uma cobrança meio parecida. Eu acho que é um jogador que está acrescentando e apesar da parada um pouco prolongada no ano passado, no final da temporada pelo Cruzeiro, a resposta dele é muito boa. Já está entendendo como é que se joga e contribuindo. Não, e é um jogador nível Real Madrid, né? Ele foi contratado pelo Real. Ele No primeiro momento de Cruzeiro não chegou a jogar no Real, mas o Real não investiria num jogador que não tivesse qualidade para levar para lá. Bom, agora, nesse momento, eu não sei se tu está ironizando ou Não, não. não, você tá falando. é sério, não, eu tô falando sério, agora não foi uma agora tá, ironia. não é? Não, um jogador que chegou a vestir a camisa Não, do Real mas é Madrid, verdade. algum talento ele tem. Quando ele saiu, ele estava jogando demais no E eu Cruzeiro. acho também um encaminhamento aí de substituição ao Maicon, né? Pro Pela futuro primeira próximo. vez, depois de muito tempo, enfim, um jogador que, pelo jeito, vai colocar o Maicon na reserva. Vamos seguir com os lances aqui, vamos ver uma coisa. Queria citar uma coisa, Silvio. Tá, tu vai citando e os lances vão aparecendo, Isso aí. os lances do jogo do Grêmio. Retomamos aí, ó. Queria falar do Pode ir falando. Queria falar do Vanderlei. Pode ir falando. Goleiro Essa aí- do Grêmio. Essa aí foi com o Everton. Acho que vai aparecer daqui a pouco o lance dele. Isso é gol que o Everton normalmente não é. É, pois é. Ah, o gramado, Agora, o gramado pro prejudicou próximo. ele ali, A gente né? coloca duas vezes e já vamos para o próximo, para que a gente possa falar sobre o Vanderlei. E aí? Aí o Maicon aparecendo na pequena área, né? Ali, Diferente, né? fazendo o cruzamento. Para quem? Para o Diego Souza? Não, ele conclui. Aí ele conclui. É cruzamento verdade. do rapaz, Alisson vem de lá. e ele conclui. O Diego Souza está atrás dele ali. É, olha, interessante. Aí já... Bom, só aí é o isso. gol. Aí é o gol. Olha que gol. Isso... Personalidade tem esse guri, Isso né? ficou muito claro que o Renato pediu para o Matheus Henrique fazer já no jogo contra o Caxias, né? Sim. Como a gente citou aqui, Chuta. esse 4-1-4-1 tira esse jogador centralizado atrás do centroavante, o Grêmio perde um pouco essa jogada pelo meio, né? Fica muito pelas pontas. Claro, de novo o Everton, né? Com dois jogadores limpos no lance. Não é só o Mateuzinho Não que só chega ele. na frente. O Lucas Silva, nós acabamos de falar, também chega na Sim, frente. mas são jogadores, né, Cacalo, que, por exemplo, quando o Matheus Henrique ele não tem essa característica de bater a gol, né? De chegar mais próximo da área para concluir. Ele é um organizador de jogo, um passador. E aí ontem ele conseguiu fazer esse golaço aí. Acho que é uma mudança que a gente vai ver Mas mais olha o significativamente. detalhe no do Grêmio. golaço. Por que sobrou o Matheus Henrique livre? Porque o Everton levou, olha lá, 3 jogadores com ele. 3, 4 jogadores em cima do Everton. Aí vai faltar marcador Claro, no aí, outro ó. jogador. Tem tá aí. 3 Aí o no gol Everton. não, tinham 3 realmente em cima dele. E o Caio Henrique junto, né? Do lado. 3 no Everton e mais um chegando para dar cobertura. Vamos fechar com o último lance aí, os últimos do jogo do Grêmio.
Esse lance é 47 do segundo tempo, né? O Alisson faz Eu acho que é o último, né? Que a gente É o tem. último último, lance, é. isso. É o último lance. Eu sigo sem entender as críticas ao Alisson, sinceramente. Mas quem critica o Alisson? Aliás, tem muita crítica, Aliás, quem pede o PP... Vai dar um pau na imprensa? Não, de torcedor. Aliás, quem pede o PP no time não entendeu a função do Alisson no time, né? O Grêmio não vai jogar com 2 atacantes pelos lados. O Everton é esse jogador. O PP, se entrar pelo lado direito, ele vai ter que fazer o que o Alisson faz. Não, mas só um pouquinho, deixa eu fazer uma consideração especificamente em relação ao jogo de ontem. Porque, claro, houve as substituições do lesão, o Maico pediu para sair, houve uma outra lesão, o Matheus Henrique também, entrou o Cortez na lateral esquerda. Mas ontem, no segundo tempo, era o jogo típico para o PP entrar no lugar do Diego Souza. Sim. Jogo típico para o PP assumir a posição do Diego Souza e o Everton e o PP fazerem o contra-ataque em velocidade. O Renato fez isso no jogo contra o Palmeiras, lá no Pacaembu. Cara, e fez mais vezes o no ano PP passado. não entrou também. no jogo contra o Caxias, né? Ele entrou... Não, contra o Caxias. Contra o Caxias não entrou. Entrou o Luciano. Ele entrou no Grenal. Ele entrou no Grenal. Ô, Serra, será que o PP vai poder se transformar em titular do Grêmio ali adiante ou não? Benfica, é que tem uma questão muito importante, que é a questão do Alisson, como a Maica citou, né? O Alisson é um jogador fundamental para o Grêmio. O Renato até elogiou bastante ele depois do jogo contra o Juventude. É um jogador que, pelo aquele lado direito ali, ele tem uma função tática, que não é simplesmente só defender, né? É uma questão tática importante. E realmente, o Maica até falou das críticas que ele vem sofrendo nas redes sociais, o Alisson, justamente por pecar na finalização, né? O jogo com o Juventude também ele perdeu algumas chances. Ontem até acho que foi mais mérito do goleiro do que o próprio Alisson nessa última jogada aí, porque ele arranca já no final do jogo, né? Cansado. E aí o recurso que ele teve foi dar de biquinho ali, porque ele não tinha mais perna para armar o chute. Mas essa função tática é muito importante. E aí vai a questão de, será que o PP conseguirá cumprir não só, né, a função ofensiva, mas também a função tática ali de transição, porque a gente imagina só a recomposição defensiva, né, mas se a transição ofensiva que o Alisson faz muito bem. E outra, né, o Alisson ele é o cobrador de bolas paradas do Grêmio, escanteio, falta, dependendo do lugar, o Alisson está por ali, é um jogador que sabe cabecear, então tudo isso conta para a titularidade do Alisson. Eu não vejo o PP entrando no time para substituir o Alisson. Eu acho que são características completamente diferentes de jogadores e o PP tem que estar no time. Claro, ele e o Everton fazem a função, acompanham o lateral, voltam para marcar, mas são jogadores de serem explorados no contra-ataque, na velocidade. E o Alisson também tem essa velocidade, mas o Alisson é mais armador, vem mais ao meio-campo, ajuda na marcação como um todo, no geral. E o PP não disputa posição com o Alisson, na minha maneira de ver. Bom, em seguida, os lances do jogo do Internacional. Júnior Maicar, como é que está a nossa interatividade aí? A gente está devendo aqui, Silvio. A galera comentando, participando então bastante. O Marcelo Santos dizendo que é muito fã do Maicon, que ele é o fiador do estilo de jogo do time do Grêmio, mas ele é naturalmente lento e a idade está piorando isso. E tem o Diego aqui, Cacalo, ele quer que tu fale do Guerreiro. Guerreiro é um grande centroavante, eu nunca deixei de dizer isso, só que faz os gols, nunca fez um gol em jogo decisivo, nem em Grenal. Agora é um grande centroavante. Ele só levou a seleção peruana para a Copa do Mundo, só isso. Sim, e fez o quê? Levou a seleção peruana para a Copa do Mundo. Então ele é motorista de ônibus agora. Levou a seleção peruana para a Copa do Mundo depois de 38 anos. Motorista de ônibus. Levou a seleção para a Copa do Mundo. Eu acho que tu gostaria de ter esse motorista de ônibus no Grêmio. Mas eu acabei de dizer, é um grande... Olha, vou ser mais preciso. Foi um grande jogador. Assim como o D'Alessandro foi um grande jogador. Não, o D'Alessandro não vai assim nem como jogar. o Thiago Neves foi um grande jogador, assim como o Diego Souza foi um grande jogador. Tudo na mesma balada. Tudo ex-jogador? Tudo na mesma balada. Tudo na mesma balada. Vamos então para os lances do jogo do Internacional. O pessoal está na bronca aqui. O quê? Sabe que sem o Baldaço aqui é só Sistema Azul, só Grêmio aqui. Estão criticando aqui, criticando o Cacalo, criticando o Cacalo. E o auxiliar do Baldasso? Tá ali. Mas estão criticando a bancada? Estão criticando o Chamando de Cacalo, gremista? que ele está monopolizando assim. Não, então nós vamos fazer o seguinte, agora nós vamos ver quem vai monopolizar, vamos ver se tem Colorado nessa bancada. O quê? Porque vem Vai os mostrar lances, de Inter? os lances do jogo do Internacional. Eu acho que o Cacau não vai falar dos lances do Inter. Tá aí o primeiro, ó. Marcos Guilherme, né? Isso. 3 minutos.
Velocidade dele. 3 minutos. Foi para fora. Agora o Cacalo vai ver. O Cacalo não tinha visto. Não tinha visto. Não tinha mesmo. Vai ver os Ontem ele lances, foi né? ver o Jojo Rabbit. Só viu os gols. Ali o Rodinei. 8 minutos. Olha o que o Galhardo fez. Jogou bem o Rodinei, né? Ontem foi o melhor jogo dele. É o efeito Saravia. Saravia ou as críticas do Maurício Saraiva? Saravia. O que tá achando, Cacalo? Uma máquina. Aliás, podia ter virado uns 2-3-0, né? Cara, é impressionante esse gol perdido aí. Ele, Pode passar, hein? esse foi o terceiro, eu acho, perdido no primeiro tempo, né? Mas tem mais, né? Tem esse chute aí do esse Guerreiro. chute aí. Que ia no cantinho. Mais Guerreiro. é tudo roubada de bola. A saída do Edenilson, né? Não? Esse é o Musto. O Musto. Tu imagina a dificuldade do jogo, que nem o Musto tomou cartão amarelo ontem. Aliás, o Inter tinha 3 Olha ali o jogadores gol, pendurados, ali, né? perdido. Aí estamos no segundo tempo, primeiro gol perdido do Internacional. O que tá achando, Galhardo. Cacalo? Não, Silvio, eu acho que é o segundo, porque antes disso tem uma rebatida errada do goleiro com o pé. Perfeito. Não, uma saída com a mão que o Edenilson tenta Tá. por cobertura. Eu só quero sempre lembrar o seguinte, as imagens são da Comebol. Comebol é que libera, daí ela E o é gol? que escolhe as que Gol coloca. de quem? O que o zagueiro chileno estava fazendo ali? O golo. Impressionante. Ali. Olha lá, ele pulou e meteu para dentro da goleira. Mas ela bate antes, né? Na barreira. Não, bate só no jogador chileno. Que jogada bem construída. Nem o Pelé tabelava com os adversários assim. Outra saída errada, segundo Olha gol. ali. Galhardo para Guerreiro. É. Eu fiquei impressionado, Silvio, com a ruindade da Católica. Eu não esperava que fosse tão fraco. E até eu estava tomando um pau aqui, porque... E o que eu acho Porque interessante... o pessoal está dizendo que eu estou desmerecendo a vitória do Inter e valorizando o Grêmio. Não é isso, tá? Até porque é o seguinte, o grupo é o mesmo, né? Agora, daqui a pouco o Grêmio joga com a Cara, Católica e o Inter com a mas- América de Cali. Não interessa Vem cá, isso. vem cá. Eu só queria dizer que eu esperava que o América de Cali fosse pior, não foi tão ruim. E eu esperava que a Católica fosse melhor e foi Cara, uma porcaria. Tu é comentarista, tu não viu nenhuma virtude no Internacional? Vi total. O Internacional E- foi completamente, tirando a dificuldade, a deficiência do adversário internacional, foi completamente diferente daquele Internacional que a gente acostumou nos últimos tempos. Foi, e inclusive- Nesse jogo, porque jogar dessa maneira, o primeiro e o segundo tempo, é uma coisa completamente nova no Internacional. É. Eu digo com a ideia da intensidade. Dentro, assim, marcação dentro na do frente. campo do adversário, marcando em cima, Marcação roubando na bola. frente, É claro que as roubadas de bola, enfim, surgem da ruindade da Católica, mas por causa da marcação do Inter. Não é isso, a questão não é nem valorizar o Grêmio e desmerecer o Inter, não é isso. Obviamente que um jogo fora de casa é mais difícil que um jogo em casa. Então, Edu, fala aí do E, Internacional. e outra, O que tu achou de- o jogo do Inter botou uma pressão absurda no jogo do Grêmio. Porque o Grêmio era obrigado a vencer ontem, que se fosse para um Grenal com um empate ou uma derrota, com a vitória que o Inter teve, nossa. Eu acho que o Inter foi intenso ontem. Fazia tempo que a gente não viu o Inter com intensidade. Não sentiu falta do D'Alessandro, que era outro bastião que a gente tinha, que o Inter com o D'Alessandro, o Beira-Rio, que era muito importante. O Inter marcou em cima a Católica, não deixou a Católica jogar. Os erros da Católica foram causados pelo Inter. Mas sim, é um time fraco, é um time comum. A Católica é um time comum. E é interessante que mesmo eles sabem que eles erram na saída de bola, eles sabem que eles não sabem sair jogando, eles continuam tentando sair jogando, um negócio que eu não consegui entender. Mas eu tenho duas coisas. O resultado foi ótimo, o Benfica, e o jogo foi bom. Eu tenho duas coisas ontem que me incomodaram. 36 mil pessoas no Beira-Rio para um jogo de Libertadores não é nada, é muito pouco. E 2, aos 40 do segundo tempo, a torcida sair do estádio, isso eu não entendo. Desculpa. Porque o trânsito, porque mora longe, porque não sei o quê. E jogo 7h15. Jogo 7h15 da noite, o cara aos 40 do segundo tempo deixar o estádio porque tem que chegar em casa, então não vai. Eu vi muita gente dizendo, mas o cara mora em Uruguaiana. Bom, mas se o cara veio de Uruguaiana, se programou para ficar o dia inteiro aqui em Porto Alegre, ele não consegue ficar mais 5 minutos no estádio para acabar o jogo. Então é isso. Tu criticasse muito isso nas redes sociais. 36 mil pessoas O não é Baldasso público. brigou contigo defendendo ou não? Não sei, é que o Baldasso é o Inter. bloqueado. Tá bloqueado, bloqueei ele. Mas 36 mil pessoas num jogo de Libertadores não é público de Libertadores. São os mesmos que reclamam depois, quando o estádio está lotado, tem 48 mil pessoas, mas não consegui ingresso. E saindo do jogo, sem o jogo terminar, aos 40 do segundo tempo, porque tem que ir para casa, porque está atrasado. Faça um favor. Era para dar uma secadinha, né? Vou Pra dar tempo, razão. dar uma secadinha. Vou dar razão para assistir o jogo do Grêmio. Claro, para Por dar uma isso que eles secadinha. saíram mais cedo. Porque o Não. importante é ver o tricampeão.
Kleber Grabowska e este Internacional. O jogo do Inter ele teve assim, um trabalho coletivo muito bom, mas individualmente teve muitos destaques. Né? Até o Rodinei, que eu não sei porque que o Internacional investiu, né, para ser titular e agora está fazendo uma correção com o Sarabia, fez uma grande atuação, atento, né, com iniciativa, e se projetava, segundo o professor Maicá, né, um duelo muito forte do Push, né, que é o baixinho, aquele que corre pela esquerda, com o Rodinei. A dificuldade que seria o Rodinei marcar e ele anulou completamente. Não o Push, teve tanto duelo. que o Push sai na né? metade do segundo tempo. O Roland faz 3 trocas ao mesmo tempo, depois que o Internacional faz o 2-0. Né? Eu sei que... Desculpa, Cleber. Só para completar. E um jogador que me chama a atenção, que eu estou começando a definir ele com a grande contratação do Internacional, o Bosquilha. Ontem assumiu o jogo, é um jogador que tem qualidade técnica, tem posse de bola. Tem chute. Tem fora da chute área. e que aguenta o tranco. Porque geralmente o cara tem técnica, tem movimentação, leva um tranco, cai não. Ele leva o tranco e continua firme. Ontem talvez tenha sido, mesmo que esse destaque aí, ao incremento de velocidade e intensidade com o Galhardo e com o Marcos Guilherme, a movimentação do Bosquilha, para mim, foi a peça fundamental na substituição ao D'Alessandro. Mas é interessante também como as contratações funcionaram. Tu tem o Bosquilha que funcionou, tu tem o Marcos Guilherme que funcionou, tu tem o Thiago Galhardo que funcionou. Tem o Rodinei, que ontem surpreendeu, estava jogando mal, mas surpreendeu. Então, assim, o Inter conseguiu repor com qualidade as peças do ano passado e deram resultado. Tem algumas peças que ainda não desenvolveram, mas as contratações do ano passado, contratações para esse ano que foram pontuais, elas estão funcionando no time titular do E Inter. com o Edenilson, o Musto está crescendo em produção. Olha aqui. Isso que eu ia dizer. Só um detalhe, só voltando Eu atrás sei, um eu só pouquinho. queria Nesse dizer- momento não tem lugar para o Patrick. Não. Nem pro reserva, Lindoso. nem pro Lindoso. Nem pro Lindoso. Você ouviu? Sim, nós vamos chegar nessa questão do Lindoso. E aí. ontem a troca que o Codê faz, ele bota o Praxedes. Eu quero chegar nesses detalhes com vocês, mas antes eu quero ouvir Luiz Carlos Silveira Eu só queria Martins. lembrar uma coisa. que não viu o jogo, Quando uma né? equipe joga contra um adversário ruim, o importante é vencer. Se jogar bem e golear, é verdade, é muito melhor. O importante sempre é buscar um resultado positivo e vencer. Mas nós não podemos nos iludir com uma atuação diante da fraqueza do adversário. Não dá para se iludir. Mas o Cacalo... Pra ambos, né, Cacalo? No meu caso... Para ambos, para Grêmio e No Inter. meu caso, não é nem a atuação. É que o Inter evoluiu em relação a ele, né? A atuação é um desdobramento do que o Inter fez. No meu caso, é a ideia em campo. o entendimento. A ideia que o Inter não tinha de fazer um time que avança a marcação, um time que tem esses 2 meias com muita rapidez. Nesse caso, ontem, tinha mais um atacante, que era o Galhardo ao lado do Guerreiro, que o D'Alessandro não é. Então, é a ideia da intensidade que contraria aquilo que o Internacional E a grande fazia. e a grande Mas diferença isso não do tem- Inter isso é não que... tem a ver também com a fraqueza do adversário? Não, acho que não. A grande Nesse diferença caso do específico, Inter acho que de ontem para o Inter, que a gente se acostumou a ver nos últimos anos, é que o Inter marcava o primeiro gol e começava a segurar o resultado. Isso. Ontem não, o Inter marcou o primeiro, foi em busca do segundo, foi Contra em busca do qualquer terceiro. time. Mas Exatamente. É o estilo do Cudê no Agora Rosário. sim, estourou tudo no Odair agora. Agora Não, o mas culpado é o Odair. Mas é o que o Cudê sempre fez no Rosário e no Racing, né? É uma psicopatia. O começo do jogo é para sair para matar, ele não deixa o time parar, enfim, é de intensidade realmente. E o que está surpreendendo todo mundo que é uma quebra de paradigma, porque o Inter vinha numa outra proposta e olha, assim, vou defender o Odair aqui. Era o que dava para fazer. Olha, Aí tem que lembrar que a hora que o Odair pega o Inter é tem que numa retomada. ter condicionamento físico para fazer isso, para atacar até o segundo tempo. Eu tenho muita curiosidade em relação ao Grenal de quinta-feira, porque por aquilo que está colocado, a gente vai ver um Grêmio com os 3 volantes, digamos, mais acadêmico, mais lento nesses movimentos, contra o Internacional, que se entrar dessa forma, com uma ideia de Internacional que o Grêmio não tem enfrentado nos últimos anos. Eu tenho curiosidade para ver como é que vai ser isso. Vai ser um aí. grande Grêmio. Olha, a expectativa para esse jogo... Ontem, se o Grêmio fizesse o 3-0, imagina eu chegar com o mesmo saldo, inclusive. Eu acho que o Grêmio deve ir para o Grenal com 4 volantes. Boa. Para enfrentar uma máquina dessa. Mas O Liverpool. a tendência Diga, Kleber. do Inter é, pela primeira vez, talvez num jogo completo, né? Porque contra o Tolima, em parte do jogo, funcionou assim, D'Alessandro no time e o Edenilson na faixa central, no lugar do Lindoso, né? Acho que é a única mudança que vai ter, né? Eu acho que o isso aí D'Alessandro volta não ao time retrocede, porque o Edenilson está jogando demais ali nessa função. e o resto está definido, Quando ele né? entrou... E tem uma outra questão, vi gente dando pau no Bruno Fux, que ele errou uma bola no começo do jogo, né? Um passe ali, enfim.
estava um pouco nervoso, teve um corte também, um corte dentro da área também no comecinho, né? Um cruzamento ali. Sim. Mas se a galera prestou atenção no jogo dele também, tem uma questão que é o seguinte, ele tem a retomada, ele é um cara jovem, né? E como o Inter joga muito próximo à linha do meio de campo, ele tem uma recuperação muito rápida. Ele salvou ontem uma jogada ele salvou, na corrida. então, assim, ter paciência com os jovens também, né? A gente fica queimando muita categoria de base de Grêmio. Quantas Inter. chances de gol teve a Católica ontem? Uns 4, mais ou Uma menos. conclusão e uma chance. Rafael Serra, o Jean-Pierre volta contra... Porque domingo tem Campeonato Gaúcho. O Grêmio contra o Thiago Pelotas. Neves. Do... Essa é uma 4 dúvida O que Grêmio tarde. contra o Pelotas lá 4. e o Inter aqui contra o Brasil de Pelotas. 7. Pelotas Essa é uma 7. dúvida que eu tenho. Quem joga no final de semana? Se Grêmio e Inter vão jogar com time reserva, time misto, para poupar para o jogo da Libertadores, que é na quinta-feira, mas não por Ontem poupar o por Renato- cansaço, ontem o mas Renato- por poupar por... O Renato ontem já escalou para domingo o Thiago Neves. Ele escalou? Escalou. Com certeza. Vai jogar. Sim, mas de qualquer maneira o que se diz é que o Jean-Pierre fica à disposição no domingo. Isso vai ser visto amanhã, Benfica, porque amanhã haverá um trabalho coletivo e nesse trabalho o Jean-Pierre vai começar, né? Vai começar um jogo treino, e aí o Jean-Pierre, se não sentir nada, Benfica, se não acusar nada na sexta, ele será relacionado para enfrentar o Pelotas e vai até a cidade de Pelotas. E aí, possivelmente deve entrar no decorrer desse jogo. Se voltar também, ficar tranquilo, 100%, não acusar nenhuma dor, ele será relacionado para o Clássico Grenal. Descarto completamente a utilização do Jean-Pierre como titular no Grenal, Benfica. Isso. Mesmo se ele não sentir nada, ele não vai jogar como titular, ele vai ficar relacionado e aí vai ficar à disposição para o jogo. O time que jogou ontem é o time que vai jogar o Grenal, tu diria isso? Possivelmente, Benfica. Possivelmente. De novo, a manutenção do Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon. Cacalo? O time de ontem é o time do Grenal? Eu acho que a tendência é essa, mas eu volto a suscitar uma dúvida com relação à lateral esquerda. Tu acha que daqui a pouco pode entrar o... Eu acho que pode Cortez? retornar o Cortez para jogar o Grenal. Até porque, para enfrentar uma equipe tão poderosa, tem que ter um bom marcador. Ele fala um negócio assim, eu acho- assim com tranquilidade, com leitura, e a segunda parte da frase é para... Sim, mas que eu disse alguma bobagem? Não é uma equipe poderosa? Kleber Grabowska, o D'Alessandro perdeu a titularidade? Não, ainda não. Ainda não. Joga o Grenal? Joga o Grenal. Acho que Quem sai, Galhardo? Sai Galhardo. Acho que o Marcos Guilherme é um jogador que faz a integração ali do meio campo, a recomposição com esse reposicionamento do Edenilson melhor, né? Então acho que o D'Alessandro vai precisar também dessa intensidade do Marcos Guilherme na recomposição. Mas o Internacional vai jogar de outra maneira. Tu que é né? isento, o Edu. O D'Alessandro perdeu a titularidade ou não? Não, o D'Alessandro segue como titular, mas não fica o jogo todo. O D'Alessandro... Mas começa como eu titular. acho que isso é também Começa outra como titular. notícia, né? Porque o Cudê ele iniciou apostando sempre no mesmo modelo. Cansou do Lindoso, descobriu outro. E agora ele tem 2 modelos, pelo menos, com o D'Alessandro e sem o D'Alessandro. Perfeito. Mas com esse modelo, ao tirar o Lindoso e colocar o Edenilson, ele ganha essa palavra mágica aí, que é a intensidade, né? Fica realmente intensa esse tipo de movimento. Diz aí, ô... Não, acho que vai ser um Grenal de um time que né, tem uma característica já consolidada, que é o Grêmio, de posse de bola, de troca de passes, enfim, contra um Inter em mutação, né, evoluindo, melhorando, e que aposta muito nessa intensidade. Só que a gente tem que lembrar que o jogo é na arena, né? Isso a gente sabe que influencia muito, assim como vai influenciar o Grenal no Beira-Rio, a proposta... Sim. Que o time da casa, geralmente, né, a tendência é que o time da casa propõe o jogo, né, conduza o ritmo da partida. Então, eu estou muito curioso para esse Grenal, Silvio. Olha, eu vou te falar, eu acho que o Grenal vai ser um Grenal, vão ser 2 Grenais, mas esse primeiro vai ser um Grenal de muita expectativa, com há muito tempo não se via. E tem um detalhe também, que o Inter está jogando intenso, o Inter está indo para cima, mas o padrão não é a Católica, né? O Inter, se deixar os espaços que deixou ontem, se sair para cima como saiu ontem contra o Grêmio,
vai sofrer, vai penar, porque Por a isso- Católica, por isso a é que eu Católica tenho. não tinha uma capacidade de organização, não tinha uma capacidade de contra-ataque como o Grêmio pode Por isso ter. é que eu tenho muita curiosidade do Grenal. Então, se atirar para cima num Grenal, nessa intensidade de E aí a jogar bola pra- sobra para o Everton. Exatamente. Não, para um pouquinho. Ontem o Inter deixou os jogadores da Católica umas 3 ou 4 vezes ali no meio de campo, com o campo todo aberto. Contra o Grêmio não pode fazer isso. Não, mas o Internacional no Grenal vai para dentro deles. Vai para dentro Veio a deles. frase. Não, mas tu tá sendo muito pessimista, Eduardo. Não é pessimista, eu estou sendo realista. Não. Não dá para deixar espaço Tá. aberto como deixou Não, contra a não pode- Católica. ninguém pode deixar espaço, inclusive. Na interatividade tem muito pau no cacau ou não? Por onde tu quer que eu comece? É mesmo? Mas vamos nos divertir juntos, então. Não, que isso, eu faço uma triagem aqui. Eu passo um filtro aqui. Tem muita gente questionando aqui, perguntando quem será o árbitro do Grenal. Provavelmente um sul-americano, né? A Comebol sempre escala árbitros. Hoje é quarta, Fora. né? Sexta-feira sai. Sexta-feira Aliás, sai a muito arbitragem. ruim o árbitro de ontem de Inter e Católica. Muito É? ruim. O venezuelano, muito ruim. O Júnior Maciel aqui é colorado e está na ironia aqui. Por quê? Para enfrentar a seleção do Grêmio, o Inter tem que colocar apenas um atacante. E o resto pode ser tudo de defensor. Você tudo tá zagueiro. vem jogando com um atacante que é o... O Voaden não que é o seria um Guerreiro. bom nome para apitar Não o sei, Grenal da eu não sei se Libertadores? a Isso aí é vai colocar um sacanagem que árbitro vocês aqui, fazem né? com o árbitro. O Baldasso inventou essa história... Foi uma pergunta. Não, deixa eu falar aqui, então. Aproveitar que o Baldasso Show não está hoje aqui. O Baldasso inventou essa história que o Grêmio foi ajudado pela arbitragem nos Grenais do ano passado, nas finais do Gauchão. Essa é palhaçada, né? Não foi. Tanto é que os Grenais foi decidido nos pênaltis. Foram 2 empates. Teve o pênalti aquele que o André perde lá, que foi pro VAR, enfim. Eu não lembro assim, qual. isso é uma pecha Eu não no lembro jogo. qual foi a última vez que o Grêmio foi ajudado pela arbitragem. E assim eles seguem se iludindo. Bom, olha só, hoje o Flamengo estreia, então. Ninguém vê esse jogo, é proibido O ver. Flamengo estreia contra o Júnior de Barranquilha. Isso. Sim. Lá, né? Em Fora. Barranquilha. E o Palmeiras também estreia. Palmeiras estreia contra o Tigre na O Argentina. Tigre da Argentina, que é da segunda divisão argentina. É como se alguém enfrentasse alguém da segunda, na Libertadores, alguém da segunda divisão brasileira. É como se alguém. É como se o Juventude, o Brasil na Série B na Série B do Brasileiro conquistasse a Copa do Estivesse na Brasil. Libertadores. É como se Falando em alguém. Brasil- É como se alguém enfrentasse o Internacional em 2016. Falando em Brasil, Brasil e Manaus, hoje, 8h30, Copa do Brasil. Estaremos lá. Olha aí. Estaremos lá em Pelotas para Ainda, acompanhar esse jogo. ainda segunda fase, né? Certo. Não. Segunda fase. Segunda É, a fase segunda Copa fase do O do Brasil. Brasil ganhando Gama, né? Segunda fase de Copa Verdade. do Brasil. Empate é pênaltis. Né? Jogo no Bento Freitas. Estaremos lá? Quem vencer leva a Estaremos lá. classificação. Que hora nós saímos daqui? Agora. Almoçamos e vamos. ali, aquela camiseta ali. Vocês vão pagar Faz o almoço? até de CBF, é 1.800 no total aí, se passar de fase. Por Muito aí, bem. O 1.500. a camisa do Santa Fé voltou. Voltou, camisa do Pelotas e camisa do Dupla Grenal. E amanhã a gente vai trazer a camisa do Caxias, campeão do primeiro turno, e a Não, mas camisa chega de camisa do Caxias Juventude. Todo dia. Camisa do Caxias todo dia aí. Não, mas, Campeão, mas os cara. dois no mesmo Corneta. O momento. único clube gaúcho Muito campeão bem. até agora é o Caxias. Quando Vamos botar deixando a camisa eles do Caxias, brigando sabe que aqui, ele vai então, ser, porque a gente está né? encerrando Campeão essa voltou. edição do... Ah, não. Tem dois, Silvio, tem 2 times gaúchos que são campeões esse ano. O Pelotas e o Caxias. Os dois, coincidentemente, ganharam do Grêmio. Bom, Bairrista Coincidência. Futebol Clube fica por aqui, volta amanhã. Tchau, você fica com a imagem de Luiz Carlos Pereira Silveira Martins.